Bom, agora falando sobre o capítulo 2, a gente tem desenho base e parcelando solos em 2D. Então a gente vai aprender como lotear em cima de valores pré-definidos de forma automática e manual, tá ok? E no final a gente vai ver como gerar as tabelas no último capítulo do curso, além de gerar as anotações automáticas também. Então vamos pegar o exemplo aqui. Do DWG loteamento. Vou abrir, ele já está incorporado na minha template e aí a gente vai dar a sequência. Bom, para trabalhar nessa área de loteamento e criação do urbanístico, a gente tem essa ferramenta chamada Parcel, Parcel Creation Tools, Create Parcel from Objects, Create Right of Way. Agora a gente vai utilizar Create Parcel from Objects a partir dos objetos do AutoCAD. Então ele já me pergunta quais são os objetos que eu quero converter em Parcel do Civil 3D. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os objetos de interesse. Vou pegar inclusive todos aqui mesmo, tá? E aí eu quero que ele traga as anotações só nesses locais. Então eu vou deixar selecionado só os locais de interesse para a gente poder trabalhar. Já vou utilizar estilos já pré-definidos no meu template. Só para vocês aprenderem como se utiliza os estilos, eu vou entrar em cada um deles, né, que são 3 estilos no total. Esse aqui eu vou deixar. São 3 estilos no total, né? Um estilo para área, outro estilo para as frentes laterais e um outro para desenvolvimento das curvas. Só mais aqui e acho que tá beleza. Vamos lá então. Esse local posso deixar. Vou dar um Enter, automaticamente entra nessa tela, tá? O site nesse caso não vai ser tão importante como no da situação anterior. TechRise padrão, posso deixar esse estilo mesmo, tá ok? É só para a cor do parcel. Aqui não vai ser tão importante. Nesse meu template já deixei preparado para ele direcionar para esse layer, tá ok? Tanto os objetos como os segmentos, né? São tanto os objetos em si do AutoCAD como as anotações. E eu vou sempre é interessante a gente clicar aqui, porque aí é o seguinte, ele já vai inserir as 3 informações, tá? Então, área, vou colocar aqui frente lateral e vou colocar aqui também tudo 1:500, tá? Desenvolvimento e raio 1:500. Beleza, então vamos verificar cada um deles. Como está configurada a área? A área está configurada com o valor total da área em metros quadrados. Então, se a gente acessar o Contents, ele seleciona, ele vai estar mostrando Square Meter para metros quadrados e a precisão. Tá? Isso para o componente área. Apenas o componente área eu estou utilizando. Vamos supor que eu quero adicionar uma numeração do lote. Eu tenho a possibilidade também. Tá? Então, você pode vir aqui e adicionar numeração que se chama Parcel Number. Tá ok? Ele gerou. Se você quiser colocar um prefixo, você pode também. Digitar lote. E aí você tem a ancoração, que é aquele mesmo lance que a gente viu para grupo de pontos GPS.
Vou jogar aqui um pouquinho para cima, ou melhor, vamos utilizar essa ferramentinha aqui, colocar, vou deixar acima, então vou colocar top center, bottom center, e aí a gente faz o ajuste em X, certo? Centralizar um pouco mais e aí diminuir o tamanho desse texto. Beleza, deixar um mesmo, ok. Outros estilos como frente, comprimento de frente, lateral e desenvolvimento da curva. Vamos ver primeiro o comprimento de frente e lateral, porque nesse caso você tem a condição de estar inserindo azimuth, então isso é interessante para as divisas das matrículas quando a gente está fazendo um estudo, um início, né, de estudo de projeto, estudo preliminar. Ó, você tem a condição de mudar aqui, você tá vendo? Tá, então você tem rumo, norte, azimuth ou sul, azimuth. Está sendo utilizado o rumo, só que o rumo ele tá como visibilidade falsa. Se você colocar true, aí ele vai aparecer. Tá ok? Então se você precisar isso, caso você precise aí no seu estudo preliminar, você tem a condição de fazer isso. Tá certo? E aí diminuir aqui, né? Para ficar mais compatível. Beleza? É isso aí. E a distância, tá? A distância ela também tá a distância entre um ponto e outro, que são os comprimentos dos lotes. Desenvolvimento da curva. O desenvolvimento ele está aparecendo aqui nesse meu template. Já está dentro do layer cota terreno, tá ok? Com texto Arial 1:500. E aqui a gente tem a condição de definir quais são, né, os elementos que vão aparecer. Então aqui a gente tem curva, que nesse caso, vamos lá, é distância e raio. Olha lá, o outro é para tabela apenas, estilo para tabela. Ele está aparecendo aqui length segment, que é o comprimento do segmento. E aqui a gente pode trabalhar também, como estamos trabalhando, com raio, tá? Então isso tudo é uma questão de concepção do seu projeto. Se o seu projeto trabalhar com valores, né, e com anotações diferentes, então você tem a condição de inserir tudo aqui. Só para vocês entenderem como funciona o template. Tá ok? Então aqui o meu está aparecendo comprimento e desenvolvimento do raio, da curva, que é o raio. Desenvolvimento da curva, que é o comprimento, né, da corda do arco, e o raio. Eu vou dar um ok. Aí vai processar pra gente, gerou, tá vendo? Na condição que a gente pediu, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Ele tá com valores maiores e ele aparece aqui as frentes e as laterais, tá ok? Além das curvas, tá? As frentes e as laterais, com certeza coloquei um outro estilo, porque saiu menor. Então vamos mudar. Para mudar, select similar, tá vendo? Coloquei um para C, vamos colocar um para 500, que aí fica proporcional. É isso aí. Ok? Muitas vezes a numeração do lote pode não bater. Olha, tá vendo? 500, 486, 502. Então, para a gente renumerar, não tem importância. A gente pode usar um comando, a gente pode vir aqui, modify e parcel, que a gente utiliza esse comando chamado renumber rename. Tá? Aí a gente faz a sequência de numeração na ordem que a gente desejar. Então, inicia-se do número 1 e o intervalo vai ser de 1. Então, 1, 2, 3 vai fazer de 1 em 1. Tá? Então, vou fazer com que o primeiro lote seja nesse local, certo? Fazer na sequência aqui, fazer em zigue-zague, não tem importância se fizer assim, que ele vai considerar da mesma forma. Assim, passando por todos os lotes.
ok? Então, Enter, beleza. Lote 1, 2, 3, na orientação que eu sugeri para ele fazer. Beleza? A criação da tabela é o seguinte, eu não vou fazer agora, eu vou pedir para vocês salvarem esse arquivo, que a gente vai, que essa parte é para o último capítulo, parte de documentação e relatórios. Tá? Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar com tabelas, né? Então, vamos salvar esse arquivo na última pasta do curso. Vamos estar aqui, ó, tabela de áreas. Loteamento, vamos colocar loteamento tabela, só para mudar o nome. Não tem nenhum problema. Save. Bom, além do exemplo anterior, onde vimos a divisão através de objetos do CAD, neste capítulo, parcelando solos em 2D, a gente ainda vai ver a parte de divisão automática das áreas dos lotes. Tá? Então, vou abrir esse DWG e vamos fazer as funções para esse tipo de situação. Então, eu já tenho aqui um exemplo pronto, no qual utilizei meu template, né, e utilizei a área, que é a divisa do projeto, né, transformei como parcel, objeto, comando que vocês já viram, transformei essas polilinhas em alinhamento e vou fazer a divisão automática, parcelamento dos lotes, adicionando as anotações do meu template, como frente, lateral, área, comprimento das curvas, assim como desenvolvimento e seu raio. Tá? Então, ao final do processo, a gente vai ter esse resultado. Bom, então a primeira situação Parcel from Objects, vou selecionar a divisa do projeto, ele vai trazer para mim as configurações, e isso é muito importante, o site. A gente vai determinar o mesmo site para esses três grupos de elementos diferentes, que é a área do projeto, as vias de circulação, que vai ser meu alinhamento, e os lotes propriamente ditos. Então eles vão se interagir, tá, de forma a dividir automaticamente todas essas áreas. Então é importante que a gente insira o mesmo site para esses esses três grupos de elementos. O estilo, que se refere só à cor, vou adicionar os meus estilos para comprimento de frente e lateral, tudo aquilo que a gente já viu na parte manual. Então vou dar um OK. Ele já mostra a área total para mim desse projeto, além de outras condições de raios e testada, lateral, etc. Vamos então agora transformar essas polilinhas em alinhamentos, para dizer que é o nosso arruamento de acesso do condomínio, por exemplo. Create Alignment from Objects. Então, minha primeira via de circulação vai ser essa. Tá, ok? Vou manter essa ordem, não tem problema, de estaqueamento. E vou dar o nome de via de circulação número 1. Tá? Lembra que a gente tinha criado o site? Então a gente vai inserir essa mesma entidade para o mesmo site. Tá? O estilo que eu vou utilizar para o alinhamento e o seu devido estaqueamento, que eu já tenho pronto no meu template. Não vou utilizar qualquer espécie de curva, porque ele já existe, já está inserido no próprio arco da minha polilinha, e vou criar aqui o meu alinhamento, está criado, tá? Você vê que automaticamente ele faz a divisão entre as áreas, então já está dividido em duas áreas diferentes do meu projeto. Novamente eu vou fazer o mesmo procedimento, selecionei, vou dar o nome de via de circulação 2. Vocês vão perceber que eles vão assumir uma relação entre si novamente. Então, vou determinar o mesmo projeto, mesmo site, me desculpe.
o estaqueamento, as mesmas condições de configuração. Dividiu novamente em 3 áreas agora. Agora, para a gente dividir em 5 áreas, falta a gente determinar mais um alinhamento, seria esse atravessando o meio do nosso projeto. Vou chamar de via de circulação 3, inserir no mesmo site e as mesmas condições. Já dividi mais uma vez. Agora, para a gente determinar o formato geométrico da nossa rua, a gente tem a condição de trabalhar com right of way. Tá? Então, vou primeiro fazer... nesse caso, em vez de eu selecionar o alinhamento, eu seleciono as frentes das quadras que estão fazendo frente ao alinhamento. Tá certo? Então, vou selecionar aqui essas 4 e ele vai fazer vamos fazer o seguinte, vamos selecionar só essas duas quadras, porque ele depois vai interagir com esse alinhamento de baixo. Tá? Então selecionei os 2 parcels. Condições de geometria também para a rua, a gente pode dar um alargamento da rua. Essa rua a gente pode usar como target depois quando a gente estiver criando o corredor. Tá? Então a gente pode dar um alargamento nesse campo. A parte de interseção a gente pode determinar também através dos valores que a gente insere aqui, assim como também para as esquinas. Tá? Então dei OK, já gerou as minhas duas quadras com relação ao parcel que eu tenho. Então, novamente, vou fazer a mesma situação agora para essa aqui de baixo. Mesmas condições, né? A questão de curva eu posso também, se eu quiser, deixar como chanfre em vez de fillet. Fez mais uma área, beleza, dividiu em 5 principais. Então a gente tem 1, 2, 3 e as quadras que estão interagindo com as ruas. Bom, diante disso a gente vai fazer a divisão dos lotes através da opção Parcel Creation Tools. Tá? Se ele não tiver expandido essa caixa de diálogo, você pode clicar aqui nessa seta, ele vai mostrar para você todos os valores pré-definidos que a gente pode inserir também. Então a gente tem a área mínima, vamos definir aí a área mínima para consideração do Civil 3D para o parcelamento de 300 metros quadrados. Tá? É bom deixar claro que ele está em metros quadrados porque meu template está em metros, senão estaria em pés. A frente mínima eu vou colocar aqui como 12 metros. Se eu vou utilizar a frente, se eu vou utilizar o offset de frente, digo que sim. Quanto que vai ser meu offset? Vou colocar como 5 metros. Comprimento mínimo 20 metros. E aí você vai dando as suas condições. Se eu uso profundidade mínima, profundidade máxima, eu digo que não. Então ele vai desconsiderar essa próxima pergunta. E como eu quero que ele faça a divisão para a gente, a solução. Se é da menor frente ou se vai ser da menor área. Vou deixar como menor área de lote para ele começar a fazer a divisão para mim. E aí eu tenho esses 2 campos no qual eu posso deixar automática a divisão, ou eu posso adicionar a última área remanescente no meu último parcel, ou se eu distribuo por igual. Tá? Ele criaria um novo parcel para a área restante, tá? Distribuiria por igual, que é esse caso aqui, ou emendaria na última área do lote. Tá? Então vou deixar esta condição aqui, redistribuir por igual. Tá? E aí, para a gente criar essa função do Civil 3D, a gente tem que trabalhar com Slide Line Create. Tá? E vai fazer novamente as mesmas perguntas de estilização, de etiquetas, se é o mesmo site, ok. Então,
Vamos confirmar aqui, dizer que vai ser inseridos lotes nessa quadra, dizer qual é a frente. Posso determinar a frente totalmente aqui, ou posso determinar até aqui, por exemplo. E aí, se você aceitar o resultado, como está em modo automático, ele já gera tudo de uma vez. Para aceitar o resultado, basta dizer que sim, tá? E aí ele faz as condições para a gente. E aí assim por diante. Depois vou mostrar para vocês aumentando. Se precisar aumentar essas etiquetas, a gente aumenta. Tá? Slide Line Create novamente. Selecionei, determino. Nesse caso, é um caso mais específico, porque a gente tem uma quadra maior. Então a gente pode dividir essa quadra através dessa opção que chama Freeform Create. Não é uma linha simples, é uma linha de lote. Então eu clico aqui, se eu der um Enter ele vai fazer perpendicular, né? E aí ele já divide em duas áreas essa minha quadra, que estava muito grande. Então vamos lá, então vamos criar os parcels, Slide Line Create. Eu seleciono o parcel que eu quero dividir, determino que a frente vai ser essa e ele gera para mim. Se eu aceitar o resultado, digo que sim, ok, já gerou mais anotações para a gente, tá? E assim por diante. Tá? Então, novamente, seleciono, digo qual vai ser minha frente. Então você vê que dependendo da frente que você fizer, ele vai fazer as orientações diferentes do seu loteamento. Se você não quiser, você fala que não, determina uma frente novamente, tá? Através dessa mesma opção. Digo que a frente vai ser essa e ele cria para mim novamente. Tá, eu vou terminar aqui e a gente vai aumentar as anotações. Vou dar a frente para o lado da rua, tá? Se tiver ruim você pode voltar e aí pode fazer novamente, tá? Para o lado aqui. Você pode dividir depois através de um objeto do CAD, tá? Que a gente vai fazer. Não tem segredo nenhum essa etapa, né? Parece complicado, mas bem simples de trabalhar, tá? Então, finalizei. Agora vamos trabalhar com os estilos novamente, como a gente viu na parte do manual do CAD para gerar os parcels. Então, você pode muito bem selecionar uma entidade e entrar nas propriedades e aí trabalhar com o estilo da etiqueta, aumentar se for necessário. Eu acho que para esse caso é interessante a gente aumentar 1,5, por exemplo, para text height. Então ele já aumentou, vamos aumentar as outras entidades. Novamente eu vou dar o tamanho 1,5, tá certo? E aí já está uma altura mais proporcional ao resto do desenho, tá ok? Então é isso, ó. Se eu quiser dividir em mais locais essa área, eu posso trabalhar com uma polilinha, pegar o midpoint e fazer aquele mesmo esquema que a gente viu na aulinha passada. Então a gente trabalha aqui com Parcel from Objects, selecionei, Enter, determino as condições novamente e a gente vai aplicar essas condições. Ele já faz a divisão, né? Então você tem também essa condição ou a possibilidade de trabalhar com Freeform Create. Novamente a gente vai dar essa divisão do parcel ou do loteamento, utilizando as mesmas configurações, e aí está. Tá certo? Então você tem uma forma bem prática de trabalhar com divisão de loteamento no Civil 3D, onde você consegue inserir as informações e anotações de uma forma muito mais rápida do que se estivesse trabalhando no AutoCAD convencional.